E dando continuidade ao nosso evento, chamo agora o palestrante, doutor em Genética e Melhoramento Animal, Marcos Soares Lopes. Com a palestra Tendências de Produção de Carne Suína visando mercados mais exigentes, Marcos Soares Lopes. Pode falar embaixo. Podemos começar? Pessoal, opa, meio alto o som chegando aqui. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Então, o meu maior desafio, então, não é a palestra, não é falar de tendência de produção de carne suína visando mercados mais exigentes, mas é manter vocês acordados agora, depois do almoço. Então, bastante carne boa, almoço bom, mas vamos lá, tentar fazer o melhor, beleza? Então, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês hoje, então, somente alguns pensamentos aí, algumas informações. Então, tem bastante informação aí que vocês já pegam aí no dia a dia, mas para a gente poder até discutir um pouco melhor depois, então, a respeito disso. Então, de como que a gente pode pensar um pouco até fora da caixa, né? Então, principalmente em momento de crise, é sempre um momento de refletir um pouquinho mais e pensar o que a gente pode fazer diferente. Então, até para evitar que esses momentos eles voltem novamente. Se a gente pensar no... Não vai. Foi. Se a gente pensar no Brasil, então, assim, isso aí é chover no molhado, então todo mundo sabe o tanto que a gente tem potencial. Então, a gente já é muito competitivo hoje no mundo inteiro. Então, se pensar em questão de quantidade produtiva, então aqui tem alguns números então do relatório anual da BPA. Então, eu vou utilizar bastante dados deles durante a apresentação. Então, vocês vão ver bastante informação aqui a respeito deles. Então, nem vou ficar repetindo de onde vem a fonte, né? Mas se a gente pegar aqui em 2021, então o Brasil está ali com a produção de 1.000 toneladas, né? Então, em torno ali de 4.701. Então, está atrás ali dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Então, a China que vem recuperando aí um pouquinho. Então, vem passo a passo. A China sempre dá um passo, 2 passinhos para frente e dá um passinho ali para trás, mas a coisa está caminhando. Então, eles estão se recuperando e é o que a gente tem que se preparar também, que hoje toda essa carne que a gente envia para eles, em um momento a gente vai ter que mandar para outro lugar. E é o que a gente já está tendo que fazer nesse momento. E se a gente pensar nessa questão do crescimento do Brasil, então é um crescimento que vinha bastante estável, né? Então aqui até 2016, mais ou menos, então crescendo bem pouquinho. Então a partir aqui de 2018 e aqui para chegar em 2021, então o crescimento foi mais evidenciado, né? Então que a gente conseguiu ver um pouquinho mais. E com o crescimento, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sempre tendo outros desafios, então que antes a gente não tinha. Então a gente tem que sempre pensar que hoje tem uma produção alta. Se a China, então, que hoje é o nosso principal comprador externo, então deixa de comprar, então para onde que a gente vai mandar isso? Então é a mesma coisa que a gente pensar alguns anos atrás, que era o caso que a gente tinha da Rússia. Então quando a Rússia parou, então o que a gente tem que fazer? Então tem que procurar um novo mercado. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Então não só pensando um pouco lá fora, mas até mesmo aqui dentro. Então o que a gente pode fazer dentro de casa para a gente poder ter um pouco melhor esse consumo, aumentar o consumo interno, aumentar o consumo de carne suína. E se a gente pensa em toda a questão de aumento de produtividade, então ela vem bastante aliada, então também com a questão da remuneração. Então a gente passou alguns anos aí, então que foram bons. Então a gente estava conversando com o Somilton hoje. O Somilton tem 44 anos de atividade, 44 crises e não está ali preparado ainda para a que veio agora. Então acho que cada uma vai de uma forma diferente. Mas a gente passou por um período bom. Então, durante todo esse período, então, assim, é o problema do vizinho que acaba ajudando a gente. Então, o vizinho está meio longe, né? Então, a China teve um problema, a gente foi ajudado durante um bom período. Então, agora, a gente está tendo que traçar novos caminhos para tentar passar esse desafio que a gente tem nesse momento. Então, a gente vê nessa parte toda a questão da exportação. Lá atrás era toda a questão dos recebimentos que a gente teve, né, no mercado brasileiro, mas pensando também dentro do mercado nacional, e aqui mais dedicado à exportação. Então, a gente vê, 2018, a curva vai subindo. Então, tanto em volume de exportação, quanto também com o retorno financeiro, a receita, então, que vem. Então, mostrando todo esse potencial que a gente tem, mas a gente tem potencial para muito mais.
mas é a forma de trabalhar isso que a gente precisa estar cada vez mais atento. E se a gente pensa principalmente nessa parte de exportação, então hoje a gente está dependente da China. Então se a gente pegar aqui em 2021, a China representou quase 50% ali das nossas exportações. Então tudo que foi para fora, 47,59% foi para a China. Então se a gente pegar a Ásia, então não só a China, mas alguns outros países da Ásia, eles representaram 75% da exportação. Então o que é o grande problema disso? Você está dependente de um ponto só. A gente precisa diversificar. É a mesma coisa aí para quem vai conversar com o gerente do banco que quer investir em alguma coisa, a palavra dele é sempre diversificar. Então, e para a gente, no mercado da suinicultura, é exatamente a mesma coisa. Então, não tem nenhum tipo de diferença nesse sentido. Então, se a gente pega aqui, então, China, então está com 47,59%. O segundo país que a gente mais exporta é Hong Kong, com 14,2%, e aí o Chile já cai para 5,45%. Então, como fazer isso? O que a gente pode fazer para poder até atingir alguns mercados que são um pouco mais criteriosos em termos de qualidade? Então, por exemplo, o Japão, então Coreia do Sul, então que observam mais a questão da qualidade, não só a questão de quantidade. Então, esse é um dos nossos grandes desafios aqui. Se a gente pegar em 2022, então aqui são alguns dados de levantamentos nossos internos, então alguns de vocês podem até ter alguns dados diferentes, então são dados bem preliminares então dos levantamentos que a gente faz. Então o que a gente observa ao longo dos primeiros 6 meses de 2022 comparado com o mesmo período do ano passado? Então a China já reduziu em torno de 40% a nossa compra. Então isso está reduzindo, já está acontecendo o que a gente já sabia que ia acontecer em qualquer momento. Então mas já está chegando. Só que o que acontece com a questão da exportação como um todo? A gente ainda não observa nenhuma queda de exportação comparado com o mesmo período do ano passado, porque entraram novos compradores e alguns outros compradores acabaram aumentando também toda a questão da compra. E quando a gente pensa nisso, então entra até a Rússia no meio da jogada, então que é mais um comprador instável. Então, China, Rússia, então são mercados que a gente precisa deles, são mercados gigantescos, mas a gente tem que estar sempre ali preparado, porque as coisas podem mudar a qualquer momento. Eu acho que ficar longe não vai dar muito certo. Passe para mim. E isso aqui também não é novidade nenhuma para vocês, então todo mundo aí da suinicultura então, sabe de qual é sorteado todos os problemas que aconteceram aí, então que o seu Milton falou que não está escaldado, mesmo sendo a número 44 da crise, então e não vai ser a última, né, seu Milton? Então ano que vem, de repente tem de novo, então vamos levando. Então o que a gente observa? Então principalmente ali a partir de 2020, então o aumento, milho e soja. Então o que isso vai refletir? Aumento de custo de produção. Então, se pegar a parte de nutrição, então, naquele gráfico, aqui, dessa parte da direita aí de vocês, então a gente vai ver que nutrição hoje representa 81,10% dos custos, então com aumento ali de 5,5%. Não sei na faculdade de vocês aí, quem é da parte aí mais técnica, mas lá em Viçosa, os professores de nutrição de monogastro, toda vez que perguntava quanto que era o custo da alimentação para a suinicultura, representava sempre 75, 2 para mais, 2 para menos. Então, e hoje já não está mais assim, então a coisa já está subindo um pouquinho. Então aquela respostinha básica que a gente tinha para colocar na prova, já não vale mais para a molecada que está chegando. Então, porque as coisas estão ficando cada vez mais complicadas e com isso, se o desafio está aí, a gente precisa buscar novas possibilidades. Então, e é isso que vem exatamente dentro do tema que eu gostaria de discutir com vocês. Então, o que a gente pode fazer de diferente para a gente poder sair desse marasmo, para a gente poder aumentar aí a nossa exportação e também aumentar o nosso consumo interno. Aqui são os dados publicados aqui na Suinicultura Industrial, então o relatório deles, então que tem até o último dado de 2021, está um pouquinho ali diferente da BPA, mas coisa pouca. Então, mostrando, na parte de cima ali, em vermelho, então a carne mais consumida no Brasil, então carne de frango. Então, eu auxilio todas essas 3 fontes de proteína aí, porque eu gosto de carne e gosto das 3. Então, mas a panceta na churrasqueira, então, com certeza é uma das prediletas. Mas a gente vê ali carne de frango, o consumo per capita em 2021 de 46,9 quilos. Depois a gente vem carne bovina, que vem caindo ali na linha em azul nos últimos anos, então pela questão de custo, então picanha não está barato para ninguém, então com 26,2 quilos ali, de quilos por habitante.
E a carne suína que vem subindo ali devagar ao longo dos últimos anos com 17,7%. Então a gente vê que tem muito espaço para a gente crescer. Se a gente tirar ali um pouquinho ali do frango, tirar um pouquinho ali de bovino, então a gente já vai crescendo. Então a gente tem, com 220 milhões de pessoas dentro do Brasil, se a gente consegue aumentar um pouquinho mais esse consumo de carne suína aqui dentro de casa, a gente já dá um grande auxílio aí para os nossos produtores. Só para comparar para vocês, então aqui são os dados da Holanda. Então, na Holanda, a gente vem, ao longo dos últimos anos, então desde 2010, em 2010 eles consumiam 79 quilos de carne per capita, então por habitante. Isso vem caindo ali devagarzinho, em 2017 foi 76,6, em 2018 77,2, então dando uma estabilizada. E o que é a tendência dentro da Holanda? É que caia. Então, a cada vez mais, então, principalmente a Europa como um todo, então tem toda a questão de discussão, de meio ambiente, tem que reduzir carne, segunda-feira sem carne, e a Holanda sempre vai saindo um pouquinho ali na frente. Então, isso aí vem acontecendo sempre um pouco mais à frente na Holanda, comparado com os outros países. Se a gente olha a questão das diferentes fontes de proteína, então é bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Carne suína, para os holandeses, representa 36,6%. Então, enquanto aqui no Brasil a gente come frango, os holandeses eles comem porco. Então, come panceta, come bacon, come tudo quanto é tipo de carne. Schnitzel está pertinho da fronteira, então com a Alemanha, então aqueles pedação, aqueles pratão gigante de schnitzel. O negócio é bom mesmo. Frango vem como a segunda fonte de proteína animal, com 22,5 quilos por habitante, e a carne bovina com 15,5. Então, inverte bastante as posições comparado com a gente. Então, principalmente pelo custo. Então, se você for comprar uma carne bovina na Holanda, o custo é muito elevado. Então, eles não têm espaço, eles importam tudo. E carne de porco eles produzem lá. Produzem agora, enquanto o governo ainda não cortou mais ou menos metade das fazendas. Eu não sei se vocês viram, então, mas estava nas notícias há um tempo atrás, agora, semana passada. Então, os fazendeiros na Holanda, então o pessoal das granjas, então de todas as espécies, eles estão fazendo os protestos deles. Então, estão bloqueando estrada, está fechando tudo, porque o governo quer simplesmente cortar as fazendas para redução de nitrogênio. Então, o que eles já fizeram? As estradas da Holanda, que antes poderia dirigir a 120 km por hora, durante o dia, então qualquer dia da semana, só pode andar a 100 km por hora, porque se você anda a 100 km por hora, você polui menos do que a 120. Então, eles estão sempre muito à frente dos outros países nesse sentido. Então, essa redução de nitrogênio deles está impactando até no plano do aeroporto, o Schiphol, que é um dos maiores da Europa. Então, eles querem reduzir o número de voos que vai ter dentro do país para poder reduzir também toda essa questão de poluição. E se a gente pensa na Holanda, trazendo os dados um pouquinho para mais recente, então, o consumo de carne, então, em 2019 foi 77,8, em 2020, 75,9. Mas aqui a distribuição entre suíno, frango e boi, e bovino, ainda não mudou muita coisa. O que chama muita atenção deles, que é o que eu acho que a gente tem bastante para aprender, e é para onde eu quero levar a palestra, vem a respeito disso aqui. Então, o que é a porcentagem que vem para carne fresca, então carne in natura, e para toda a parte de embutido. Então, vai vir aí o salame, bacon e por aí vai. Eles consomem muita carne in natura. Então, se você vai no supermercado, as gôndolas do supermercado, como a gente vê aqui no Brasil, que é carne bovina para todo lado, lá é carne de suína. Então, esse que é um dos grandes diferenciais. E isso faz com que eles aumentem cada vez mais. Então, a variedade de cortes que tem, então cortes temperados, cortes não temperados, de diferentes maneiras para você fazer na sua casa, então de uma maneira bem prática, ela é muito maior do que a gente tem aqui. Então hoje no Brasil eu já vejo caminhando, então eu moro em Curitiba hoje, então quando eu chego no Festival, que é um dos principais supermercados lá em Curitiba, acho que aqui na região também tem o Beal, que é mais ou menos a mesma coisa, então a gente vê que cada vez mais está aumentando ali aquela gôndola de suíno, aos poucos, mas está chegando lá. E esse é um dos grandes caminhos aí que a gente tem para trilhar.
E se a gente pensar que na Holanda está reduzindo esse consumo de proteína animal, então, e essa é a tendência, é o que vai acontecer, já está acontecendo, se a gente pensar aqui no mundo, então a tendência é que fique estabilizado ou que aumente um pouquinho. Então, a gente tem aqui a média, a quantidade de quilos, né, de carne consumidas no mundo, no período aqui em azul de 2019 a 2021 e até 2031. Então, a gente vê um pequeno aumento aqui, mas não vai diminuir. Nos países aqui desenvolvidos, então a mesma coisa, vai aumentar pouca coisa, de 69 para 70,8. Nos países em desenvolvimento, de 26,2 a 28,3. E nos países da OCDE, então também vai aumentar ali marginalmente. Mas o que é a notícia boa aqui? Não vai cair. Então, a gente vai ter ainda todo esse potencial. Então, mesmo vindo aí todas essas carnes de laboratório, então que está vindo aí pela frente, então que um momento vai chegar, a gente ainda vai continuar produzindo e a gente tem bastante oportunidade aqui para poder trabalhar. E se a gente pensa na questão do consumo do Brasil, então que a gente, principalmente quando a gente vai lá para fora, né, a gente tem muito orgulho que tem churrascaria, rodízio. Então, outro dia eu tinha ido para a Holanda, lá para a sede da empresa, e cheguei numa churrascaria que tem lá em Roterdã, tinha um monte de gente de Guarapuava lá. Então, estava todo mundo passeando, mas vai passear, mas o Brasil não sai deles, porque churrascaria lá não tem, em qualquer lugar. Então, onde tiver, aproveita e come carne. E é o que eu fazia. Quando eu morava lá, uns tempos atrás, então, meus domingos era pegar o carro, dirigir uma hora e meia para poder chegar até uma das únicas churrascarias que tinha naquele momento. Então, que antes tinha uma em Amsterdã e agora tem uma em Roterdã também. Mas mesmo a gente sendo bastante orgulhoso de consumir muita carne, a gente ainda fica abaixo aqui dos vizinhos. Então, a Argentina, ela consome mais carne ainda do que a gente. Então, a gente está perdendo para eles, moçada. Não vamos perder, não. Então, dá um jeito aí, come mais carne, pega mais panceta e vamos comer carne para poder aumentar um pouquinho aí o consumo. Então, se a gente pega aqui também os Estados Unidos, né? Então, está na nossa frente. A Austrália também na nossa frente. Então, a gente está num nível bom, mas ainda está perdendo. Então, perder não é bom. E se a gente compara a nossa cadeia com a cadeia de frango, então que é pensando aí a líder de mercado, né, aqui no Brasil, então a gente vai vendo que o frango de 2010 para cá, o consumo ele aumentou um pouquinho, foi bem marginal. A gente saiu de 44,09 em 2010 para 45,56 agora em 2021. Enquanto a parte de suínos, a gente saiu de 14,1 para 16,7, então tendo um salto principalmente aqui durante a pandemia. E essa parte da pandemia é uma parte bastante interessante, porque até nos outros países também, então eles fizeram vários estudos, embora o consumo esteja caindo em alguns deles, durante a pandemia o pessoal estava mais em casa, o pessoal consumiu mais carne. Então, esse aí também foi uma das mudanças que foram sendo observadas. E aqui no Brasil também, então, carne bovina estava um preço mais alto, então vem pegando alguns consumidores ali que às vezes nem consumiam muita carne suína, então vai lá, prova, gosta, vai continuar comendo. E o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando para que isso continue aumentando cada vez mais. E só o outro detalhe também, né? Então, enquanto o pessoal de frangos, de carne de frango, eles exportam 32% da produção, e é uma produção bem mais alta do que a gente tem para suínos, a gente ainda exporta 24%. Então, a gente tem bastante coisa para aprender com eles. Então, é claro que eles têm ali aqueles países do mundo árabe, né, que não vai comer carne suína. Então, o meu sonho é fazer só um pedacinho da Índia passar a comer carne. Então, deixar de ser vegetariano e começar a comer bacon. Se comer bacon, a gente está perfeito. Então, assim, a gente é amigo deles, vai vender para eles, tudo certo. Eles não vão comer carne bovina de jeito nenhum, que a vaca é sagrada. Então, tá aí. Se vocês conhecerem um indiano, força esse indiano a aprender a comer bacon. Se comer uma vez, vai gostar. Então, só insistir um pouquinho mais, que aí vai passando para a família, vai aumentando um pouquinho mais ainda. Valeu. Então, aqui só o comparativo também. Então, continuando em toda essa parte de carne de frango e carne suína. Então, ali a questão do valor bruto da produção. Então, enquanto o frango está em 108,9 bilhões, nós estamos em 31,3. Então, nós brasileiros perdendo para a Argentina, porque eles comem mais carne que a gente, e nós, a suinocultura, perdendo para o frango. Então, vamos lá mais uma vez. Eles exportam para 151 países, a suinocultura exporta para 86, o consumo per capita a gente já tinha visto, então 45,56 kg de frango por habitante, suíno 16,7. Já melhorou um pouquinho? Já melhorou,
mas tem que continuar melhorando. Esse aqui é o grande ponto. Então, como aumentar esse consumo de carne suína? Quem tem a receita aí? Alguém tem? Se tiver, pega o microfone aqui e já toca. É mágica? Acho que não funciona muito bem, né? A união aí de todos os elos da cadeia. Então esse que é o grande ponto, né? Então não vai ser mágica, não vai ser de um dia para o outro, mas vai ter que ser todo mundo trabalhando junto. Então a gente está aqui dentro de uma sala, então tem os setores aqui todos representados, a gente tem genética, tem nutrição, tem os laboratórios aí, a parte de sanidade, tem os produtores, né, que é quem está ali na base de tudo. Então a gente precisa agir junto. Não adianta empurrar só para um e deixar que aquele um faça o dever de casa, que isso não vai acontecer nunca. Então é trabalhar todo mundo em conjunto, cada um fazendo a sua parte e tentando ajudar o outro. Então, porque não existe ali a concorrência, a gente está falando de um setor só. Se um ganha, todo mundo ganha. Então, se o aumento de carne, se o aumento de consumo de carne suína aumenta, se a exportação aumenta, todo mundo ganha. Então, a questão toda é como a gente se ajudar nesse processo para a gente conseguir fazer esse aumento da carne suína, do consumo de carne suína. E aqui eu vou trazer para vocês só alguns exemplos. Então, não olhe muito pelas marcas, então são exemplos bem aleatórios, tá? Então, do que a gente vai trazer, mas só para mostrar para vocês, então, de algumas coisas que eu acho bem interessante. Então, aqui um exemplo de marketing de sucesso. Então, quando a raça se torna sinônimo de qualidade. Todo mundo aí, quando fala em Angus, na carne bovina, vai pensar numa carne boa. Então, isso já está ali, está batido na nossa cabeça. Então, que Angus é uma carne de qualidade. Então, se você pega aí uma rede de sanduíches, o que eles vão fazer? 100% carne bovina de Angus. Então, para poder chamar o consumidor, porque ele sabe que aquilo é bom, então automaticamente ele vai associar aquele produto como sendo uma coisa boa. Então, isso é algo que deu bastante certo. Aqui é quando uma marca se torna sinônimo de qualidade. Podem ter as opiniões mais diversas aí a respeito da empresa, não estamos aqui para discutir empresa, mas o marketing deles foi sensacional. Porque quando falava em Friboi, estava falando de qualidade. Então, isso aí não se discute. Então, marketing é tudo. Não adianta. Se a gente quer ter sucesso, até nós mesmos como profissional, então uma vez eu escutei isso e eu levo para a vida. Então, falando, olha, a gente nunca pode ser muito humilde, você tem que saber fazer o seu próprio marketing pessoal, mas não confunda ele também com arrogância, porque aí vai tudo para água abaixo. Então, é melhor você ficar quietinho ali, isolado, não falando com ninguém, do que tentar chegar com arrogância, que também não vai levar. Mas faça o marketing. E isso é dentro de casa, com a família, é com todo mundo. Então, e principalmente na área com que a gente atua. Aqui um outro exemplo, como eu falei, então só como exemplo, então não trazendo a marca. Então é um marketing aí mais patrocinado. Então alguém que quer vender a sua marca e quer ajudar também toda a cadeia. Então um marketing, um festival de mignon suíno, com 17 restaurantes participando desse processo. Então isso aí foi feito até, acho que se eu não me engano, eles fizeram 4 edições. Então, e o último foi ali em 2019, aí veio a pandemia e aí abortaram. Claro que existem outros exemplos, né? Então tem os festivais que acontecem aqui, as feiras e tudo mais, que é algo também que promove a carne suína. E isso tem que ser feito. Então aqui a gente está dando um exemplo, nem observando marca, mas algo que precisa ser feito para poder até apresentar o produto para algumas pessoas que às vezes nem conhecem muito bem a carne suína. Um outro exemplo que é fantástico, esse aqui eu adoro ele, porque é um marketing gratuito para a cadeia. Quem aqui já ouviu falar da Casa do Porco? Não é muita gente ainda. Casa do Porco, então, foi eleito agora, semana passada, ele é o 7º melhor restaurante do mundo. É um restaurante em São Paulo, então que não faz reservas, tem que chegar lá e brigar na fila para poder entrar, achar um espacinho lá, para poder consumir os produtos deles. Eles só têm carne suína, 100%, eles não têm outra coisa. Eles fazem como se fosse o tartar de carne suína, eles vão fazer toda a parte ali como se fosse comida japonesa com carne suína, tudo eles fazem. Então, assim, o cara, ele teve uma sacada brilhante. E a questão realmente é muito boa. Não é barato. O pessoal vai. E aí tem alguns amigos meus de São Paulo que não tem nada a ver com agro. Então, sempre moraram em São Paulo, nunca nem pisaram direito numa fazenda, num sítio ou o que seja. Eles foram
para o bendito da casa do porco, comeram a carne suína, e a partir disso, eles continuaram comendo em casa. Uma coisa que eles não comiam antes, eles passaram a comer porque foram em um lugar que realmente gostaram e viram que tinha qualidade o produto. Então, aqui só algumas das manchetes aí, né? Peguei hoje de manhã, então, o que tinha saído. A Casa do Porco já era considerado, na avaliação anterior, se eu não me engano, o 17º melhor restaurante do mundo, e dessa vez, e já era o melhor do Brasil, agora é o 7º, continuando ali no ranking como o principal do Brasil. Então, trazendo todo esse marketing aí de uma forma gratuita para a cadeia toda. Então, se o nome dele está rodando por aí, então mais pessoas que não estão acostumadas a comer carne suína vão acabar comendo. Que a gente pega muito naquela história lá de trás, né? Então, eu cresci na roça. Então, lá em casa, quando eu ia comer carne de porco, é carne de lata, que é bom pra caramba. Então, que você frita, deixa aquele negócio ali na gordura. Então, não vai ter chance de ter verme, os meninos podem comer à vontade. Mas a minha mãe nunca deixou a gente comer uma carne mais mal passada de porco. Então, carne de porco lá em casa tem que ser aquela solinha ali de chinelo, né? Um negócio duro. Em contrapartida, lá em casa, e até hoje eu não achei ninguém que faz a mesma coisa. Mas lá em casa nós somos 8 irmãos. Eu sou o mais novo. E toda vez ainda, quando a gente vai lá para casa que está todo mundo, a minha mãe vai arrumar o porco lá do fim do ano, fica todo mundo ao redor dela para comer a pele de porco crua. Mas alguém come pele de porco crua aí? Pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é coisa boa. Então, moçada, na hora que vocês forem comer um porco que vem ali de uma granja, que vocês sabem que é limpinho e tudo mais, pega ali a pele da barriga, tira toda a gordura, passa um salzinho com alho ali e come. Se ficar com nojo ali de comer da primeira vez, coloca só na chapinha ali do fogão a lenha, dá uma maciadinha nela na churrasqueira, come também, que é bom, viu? Então não podia comer carne crua, mas a pele a gente comia crua e come a vida inteira. Nunca passamos mal, os 8 sobreviveram. Então tá tudo certo. Mídias sociais. Então, mais um exemplo aí de coisas que funcionam no nosso novo mundo aí, né? Principalmente durante a pandemia. Esse caboclo aqui é o Leonardo Paixão. Então, o Léo Paixão, ele faz aquele programa lá, Mestre do Sabor, é um dos jurados e tudo mais. E ele despontou, é meu conterrâneo, mineiro também, então lá de BH. Ele despontou na parte das mídias sociais, fazendo uma receita de pão de queijo que levava só 3 ingredientes, o troço é fácil, rápido, e no meio da pandemia todo mundo queria aprender a fazer alguma coisa. Então, quantos de vocês aí que nunca cozinharam nada na vida, durante a pandemia, cozinhou alguma coisa? E aí, o Léo Paixão se destacou com isso, que ele fazia receitas que eram receitas boas e de uma maneira muito fácil. O que ele criou de problema com isso? O negócio dele foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que tem alguns dos produtos, principalmente o primeiro pão de queijo, acabou o polvilho nos supermercados de BH, porque todo mundo queria fazer o pão de queijo do Léo Paixão e sumiu tudo. Ele traz um exemplo aqui também na Páscoa, que ele fez uma receita de bacalhau e o creme de leite fresco que ele usava, acabou tudo. Então, para mostrar a influência que isso tem. Então, não adianta a gente querer lutar então contra a rede social, porque eu não sigo isso, não sigo aquilo, porque o resto do povo segue. E pensando para a gente em termos de promoção da carne suína, então isso aqui tem um impacto muito importante. E o Léo Paixão, ele é dono de um restaurante, ele tem uns 3 ou 4 restaurantes em BH, mas o principal dele se chama Gluton. Então, é um porquinho, então também fazendo marketing para a gente, de graça, mas ele não é igual à Casa do Porco, então ele também tem peixe fruto do mar, tem carne bovina, tem galinha caipira. Então, se quiser comer frango com quiabo no restaurante dele, você vai pagar uma fortuna, mas você vai comer frango com quiabo. Então, mas é mais um dos exemplos aí que vai fazendo todo esse processo aí de marketing para a cadeia. Aqui, mais um exemplo, a BCS, então, do Escolha Mais Carne Suína. Então, é para trazer aqui para dentro de casa, né? Então, do que a gente faz como um setor. E aí eu deixo a pergunta, os nossos esforços aí têm sido suficientes? Então, a gente estava conversando aqui mais cedo. Então, o trabalho que a BCS faz, eu particularmente acho muito bom. Então, parabéns mesmo do trabalho de vocês. Só que é o que eu falei lá atrás, não adianta a gente, como um setor inteiro, jogar tudo para a BCS e achar que eles vão resolver o mundo, que eles vão fazer um marketing sensacional, que vai aumentar o consumo per capita de carne suína de 16, 17 para 20.
Não é assim. Então, precisa estar todo mundo engajado. O que eu falei lá atrás, de união ali dos diferentes setores, então, que seja, vamos incluir aí, né, as empresas de genética, de nutrição, laboratório, então, a própria indústria, os frigoríficos, então, o produtor. Então, tudo isso precisa estar muito bem alinhado. Então, sem esses esforços em conjunto, não adianta jogar a bolinha para o vizinho, que é muito fácil tirar o macaquinho aqui do meu ombro e colocar no macaquinho do lado. Não faça isso. Então, que a gente tem que trabalhar em conjunto e buscar formas de fazer esse progresso aí do consumo de carne suína, tanto no mercado interno, quanto vender mais para esses mercados que pagam melhor, então com produtos de melhor qualidade, para que a gente tenha maior rentabilidade também. Espanha. Então, só como um exemplo aqui, né? Deixa eu ver se foi tudo. Foi. Eu gosto de trazer a Espanha porque eu acho que a história deles é onde a gente pode se inspirar bastante. Então, da transformação. Então, que foi realmente uma transformação do mercado deles. Então, eles saíram ali de um crescimento de 90% ali de produção e de venda, de faturamento. Então, em 32 anos. Então, de um abate de 29 milhões de terminados em 89 para 56 milhões em 2021. Mas é um típico exemplo da união do setor. Então, eles não jogaram só para a BCS. Então, eles se uniram todo o setor, então todo mundo que é envolvido ali nesse processo, para trabalhar em conjunto e promover o produto deles. Mostrar que o produto deles tem qualidade, tanto no mercado interno, como também no mercado externo. Eles também tiveram umas ajudinhas. Então, a entrada na União Europeia. Quando foi formado o bloco, então foi feito todo aquele remanejo ali, né? Então, da produtividade. Então, para onde que ia a produção de suínos e tudo mais. E com isso, então, teve que buscar cada vez mais eficiência e investimento. Nada na vida também vai ser feito sem investimento. Então, a gente achar que vai conseguir melhores resultados sem investir, esquece. A gente ganha dinheiro, parte do dinheiro que a gente ganha, a gente tem que investir. Então, seja na nossa granja, então seja na empresa, seja em P&D, então no que seja, mas investimento em qualquer setor, cada um vai ter ali a sua forma de investir, mas isso é necessário. Então, eles fizeram todas essas adequações para poder fazer com que o mercado deles fosse cada vez mais eficiente. Então, investindo em eficiência e tecnologia também. Vai. Volta um. Isso. Então, na questão de qualidade, então hoje, pata negra, né, é o que a gente vai ouvir falar mais deles. Então, só que você vai ter uma raça extremamente rústica, então que a produtividade vai ser ali um pouco menor. Mas eles têm, então, diferentes empresas. Então, eu vou falar aqui também, né, algumas vezes a respeito de Duroc. Então, é Duroc, independente de que empresa seja. Então, as principais empresas de genética aqui, então todo mundo tem uma linhagem, que é o que a gente trabalha muito com a questão de qualidade. Então, que a gente vai até falar um pouquinho ali a respeito da questão do Angus, né, da suinocultura. Então, esse cruzamento ali Duroc e Pata Negra, e com um Duroc que é voltado 100% para a eficiência alimentar. Então, eles vão ter sempre rebanhos muito pequenos, porque eles não estão preocupados com a eficiência, eles estão preocupados com qualidade. Então, que eles precisam de um produto com qualidade para poder fazer o melhoramento genético, a venda do produto de qualidade. E a questão da peste suína africana, então na Europa. Hoje a Alemanha, eles estão numa situação extremamente complicada. Então tem peste suína africana, o mercado deles está péssimo. Então, e quando a gente pega a Espanha está rindo de um canto ao outro. Então aumentou a exportação, está ganhando muita grana, mas eles estão preparados para isso. Então não é também que eles são simplesmente ali os sortudos. Eles estavam preparados para assumir um papel de maior relevância quando isso acontecesse. E nem tudo são flores, né? Então, a gente até já começou a falar ali um pouquinho, falei da segunda-feira sem carne. Com essa questão toda o mundo é globalizado, então rede social está para todo lado, e isso acontece. Então, vou voltar lá na Holanda mais uma vez. Lá na Holanda tem um negócio que eles chamam de ploft kip. Ploft é meio que explodir. Kip é frango. Então, eles criaram todo um discurso a respeito da questão dos frangos, então que eles crescem tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que no final eles explodem. Então, isso é o que foi passado para os consumidores. Tem pessoas que trabalham comigo, então que têm mestrado, têm doutorado em genética, sabe como que é feito toda a questão da produção, mas quando era ali adolescente, criança, ouvia falar do ploft kip. Aquilo ficou na cabeça, gente. O povo não come frango.
Então, quando eles vão comer frango, tem que ter lá uma etiquetinha que vem escrito Beter Leven. Beter Leven, então, de uma vida melhor. Então, quando tem essa etiquetinha, eles comem porque eles sabem que aquilo não é um profit keep. Aquele frango nunca explode. Então, que é bobagem. Mas é o que é passado e o povo coloca isso na cabeça e reduziu drasticamente toda a questão de consumo de carne de frango na Holanda devido ao profit keep. Segunda-feira sem carne, go green, go vegan, então isso aí para todo lado vai ter. Então a gente tem que estar muito bem preparado, porque essas entidades, então, e eu até vejo ali, entre parênteses aí, com muita ressalva, né? Alguns deles até são importantes. Então, nessa busca aí de bem-estar animal e tudo mais, uma pequena parcela. Mas tem muito que quer fazer só zoeira mesmo. Só que eles são organizados. Então, eles sabem onde tocar para poder passar a mensagem deles. Muitas vezes, nós não sabemos fazer isso. É por isso que eu bati na tecla do trabalhar em conjunto, né, união dos setores, para passar também a nossa mensagem aí a respeito de tudo isso. Alguns de vocês já devem ter visto, lá em Curitiba, tem um outdoor gigante lá. Então, se você ama um, por que você come o outro? Né? Quando você ouve isso aí, até dói o coração. Só que aí, a hora que eu vejo a panceta, eu como assim mesmo, não tem problema não. Mas para pessoas que não são ligadas ao setor, então o pessoal que é de cidade grande mesmo, nunca pisou ali na terra de um sítio, de uma fazenda, quando vão ver isso é apelativo. Então o pessoal vai pensar nisso aqui pelo outro lado. E é por isso que cada vez mais vai aumentando a porcentagem de vegetarianos, de veganos, e isso vai ter uma implicação direta no nosso setor. Vai reduzir carne. O que a gente quer fazer? Aumentar o consumo e não diminuir. Então, o negócio fica complicado, né? E qualidade. Então a gente falou que para a gente aumentar isso, a gente precisa de qualidade. A Espanha fez isso, tem qualidade e tudo mais. Então, vamos adiantar o processo aqui, que eu tenho 5 minutinhos. Então, qualidade. Então, nós estamos produzindo carne suína realmente de qualidade. A gente tem a qualidade que a gente precisa para poder atingir aquele mercado lá do Japão, da Coreia do Sul, para poder atingir esse mercado aí cada vez mais nas prateleiras. A gente vê aí produto premium, produto gourmet. E produto premium e gourmet não é simplesmente colocar uma etiquetinha ali, não. Porque se a gente colocar uma etiquetinha ali, vai ficar chamativo. O cara vai lá, vai comprar, vai levar para casa. Não gostou, nunca mais ele compra. Então, se a gente coloca ali uma etiquetinha de premium, de gourmet, que realmente está fazendo a diferença, que de fato isso tem a qualidade. Porque isso também acaba puxando para baixo todos os esforços aí que a gente tem para poder trabalhar em cima disso. Então, aqui, bem brevemente, só o Chile, né, como um exemplo. Então, aí é um mercado bem pequeno. Mas o que eles fazem muito espertamente? Eles produzem carne com qualidade, eles vendem essa carne para a Coreia do Sul, para o Japão, com um preço bastante elevado, e eles vêm aqui no Brasil, compram carne barata e levam para o mercado interno. Então, se vocês lembrarem, lá atrás, o Chile estava lá aparecendo em terceiro ou quarto maior comprador de carne suína do Brasil. Então, não é porque eles precisam tanto de carne, porque eles vendem carne que eles produzem lá. Eles mandam tudo lá para a Ásia e compram a nossa carne, que é mais barata. E aí vão consumir isso lá. Então, estão ganhando dinheiro, são espertos. Então, vamos aprender com eles também. Ou então, vamos produzir alguma coisa de qualidade para a gente mandar. A gente tem mercado para tudo isso. Então, a gente tem um país gigantesco, então que tem todos os pontos aí que a gente precisa para aumentar a produtividade e também para aumentar o consumo, desde que a gente trabalhe em conjunto e trabalhe cada vez de maneira mais assertiva. Então, eles trabalham com a espessura de tocinho ali, alvo de 20 a 30 milímetros. Então, que aqui para o Brasil, a gente não quer isso de jeito nenhum, mas eles estão pensando em questão de qualidade. Então, para eles não é problema. Então, aqui mais um exemplo, né? Então, ali tem gordura pra caramba. Não estão preocupados. Se tiver qualidade, tiverem conseguindo vender lá para aquele mercado que paga mais, tá ótimo. Não estou preocupado com isso. E aqui, Chile, terceiro, que é o que eu falei, acabei de falar. Então, eles vendem uma carne com maior qualidade para fora e consomem uma carne pior, porque os consumidores deles não estão preocupados com essa qualidade tão alta assim. Então, carne. Então, que a gente é muito acostumado, né, a pensar carne é músculo. Então, mas carne, pela definição de carne, é qualquer tecido animal ali que é propício para o consumo humano. Até a pele que eu como crua, vocês não comem, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, da próxima vez, vocês comem que vocês vão ver. E qualidade. A qualidade, principalmente, é algo que vai estar em conformidade com a exigência dos clientes. Então, a gente tem que saber o que o nosso cliente quer para, de fato, entregar esses produtos.
E quando a gente pensa na carne suína, então apresenta as características nutricionais aí são perfeitas. Cada vez mais o mito de que a carne suína não faz bem para a saúde, isso está vindo à terra. Então, cada vez mais tem publicações aí que está na era do textão, né? Aí vem aquele médico, publica um negócio gigantesco, ajuda a gente, então tá ótimo, deixa eles publicando daquela forma. Mas a gente tem as limitações aí se a gente pensar nessa questão de tendência de mercado, de um produto de maior qualidade, para poder vender carne in natura aqui dentro do Brasil, aumentar essa gôndola do supermercado cada vez mais, e com isso também vender para o mercado mais fora. A gente tem que sair do ponto que a gente está hoje, que a nossa carne é uma carne ingrediente. A gente usa a nossa carne para produzir salame, produzir salsicha, produzir presunto, e não para carne in natura. Então esse é o caminho, é mostrando aquele exemplo da Holanda, que eles conseguem fazer um consumo per capita muito maior, porque eles são muito mais assertivos. Então nessa questão da qualidade que eles produzem, e para poder ter carne in natura nos supermercados também. E quando a gente pensa nisso, então marmoreio é um dos principais indicativos ali de qualidade. É o que vai deixar a carne mais macia, não vai ser aquela solinha de sapato que já virou o peito de frango hoje. Então muitas vezes até para o nosso, assim, trazendo a responsabilidade para o nosso lado, o lombo suíno. Para a gente conseguir comer um lombo suíno, o que a gente faz? Enche ele de bacon. Então joga aquele monte de gordura ali no meio, põe no forno, aí fica bom. Mas vai assar ele ali muitas vezes só o lombinho mesmo, para ver se vai ficar gostoso. Não vai. Tem que fazer uns molhinhos ali para o negócio ficar mais suculento. Então precisa de marmoreio. E marmoreio é a última ondinha aqui. Ó. Aqui a gente mostra as ondas de deposição de gordura. E a gordura intramuscular, ela é a última. Então, se a gente fizer um abate dos animais, então muito jovens, então é abater animais com 100 quilos, e o uso de ractopamina, a gente vai reduzir toda a questão de marmoreio. Isso reduz qualidade. Então, com isso, a gente precisa repensar um pouco a respeito das nossas ações, de como que a gente quer trabalhar, se a gente de fato quer ter qualidade. Então, se a gente pensa aí na parte contraditória, né, que maior deposição de gordura vai vir na contramão de eficiência, e eficiência alimentar é característica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para a gente aqui no Brasil, então isso a gente precisa levar para o outro lado também. Então, a gente continua produzindo eficiente, mas vamos prestar atenção naquele nicho de mercado que a gente pode abocanhar também. Então, isso é importante. Mas a boa notícia, então, empresas genéticas, né, as mais diversas que estão aqui, nós trabalhamos com índice de seleção. Então, se você coloca todas essas características ali ao mesmo tempo, então você vai tendo o progresso genético um pouco mais lento, se você tem mais características ao mesmo tempo, do que se você tivesse só uma, mas você vai levando um animal com eficiência, mas também com qualidade de carne. Então, esse é um dos grandes pontos aí. Então, a gente não precisa partir para um mercado que vai usar uma galitza. Então, que essa ovelhinha ali, né, é um porco que parece uma ovelha. Ou usar um moura, ou usar um piau, para poder ter essa questão de qualidade. A gente consegue trabalhar a linhagem comercial. Então, basta a gente trabalhar elas da melhor maneira possível. Então, porque no final o que a gente quer é ter essa carne de maior qualidade, com o marmoreio. Então, para isso, a gente vai ter sempre os painéis sensoriais que existem, então que a gente vai fazer sempre as mensurações. Não vou dar muitos detalhes neles, é só para mostrar para vocês como eles funcionam. A gente primeiro precisa fazer todo um treinamento ali dos participantes para eles poderem identificar essas características da carne. A gente precisa ter todo um preparo das condições ali de cozimento. Então, essa carne a gente vai virar ela a cada 3 minutos, vai ser numa panela que tem um papel de alumínio para não ter contato com a panela e não influenciar o sabor. Então, a temperatura interior da carne vai ser medida para que todo mundo tenha a mesma coisa. No momento dos cortes, é sempre padronizado, então, para que não tenha diferenças ali entre um corte para um avaliador e outro. Até a questão de luminosidade, então, ela é controlada, a mesma intensidade, para que isso não influencie na avaliação dos penalistas. Então, de manter a carne nas mesmas condições, aqui a questão da temperatura dessa carne. E para poder ter todo esse processo de avaliação, para a gente ver se a gente está indo no caminho certo e o que o consumidor quer. Com isso, a gente vai conseguir chegar, ter os direcionamentos aí para poder trabalhar dentro dessas características. Só para terminar, então, aqui, eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que se aqui da frente já está ruim, daí de trás eu acho que vai estar pior. Mas o que a gente usa para avaliação, então, em geral, aí no frigorífico, para ver como que está a questão de qualidade de carne, de coloração e de marmoreio, são cartões como esses aqui. Então, coloração vai de 1 a 6, marmoreio vai de 1 a 10. Quem acha aí que um 3 é o mais adequado? Vai estar ruim para vocês verem, mas eu vou perguntar assim mesmo.
que vocês acham aí? 3, 4, 5, 2, 1? 3 tá bom? E marmoreio, aqui embaixo. Está difícil de ver a gordura aqui, mas aqui começa, 3 a 4. 5? 5 em geral, para mim seria um 5 ou 6. A minha percepção. Coloração eu vou para um 4. Minha percepção também. Só que quando a gente faz esse tipo de trabalho, então o que a gente observa assim, no público em geral? O pessoal quer cor 3 e 4, marmoreio 2 e 3. Quando passa de 3, já fica demais para o olho de um leigo. Por mais que aquilo vai dar o sabor da carne dele, mas o cara não sabe que é isso. Vai associar a gordura como sendo algo ruim. Então, por isso que a gente sempre vai fazendo essas avaliações. Então, vendo as diferentes linhagens, então aqui uma linhagem Duroc, uma linhagem sintética, a gente vai ver que tem diferença entre as duas linhagens, mas principalmente com o uso de ractopamina, que é o que vai impedir aquela última ondinha lá de deposição de gordura para poder ter o melhor marmoreio. Se a gente compara a mesma linhagem Duroc com ractopamina, Duroc sem ractopamina, o marmoreio já a cor vai ficar mais ou menos a mesma coisa, porque não tem diferença mesmo, a ractopamina não vai influenciar nisso, mas o marmoreio a gente sai de 1,9 para 2,5, já vai ficar exatamente no meio do que o produtor quer. Então, com isso, pessoal, acho que é fazer diferente, é trabalhar... Estou tentando terminar, mas o negócio não vai. Então, o negócio é pensar que a gente precisa trabalhar de uma maneira diferenciada, não é só ter um produto diferenciado, até mesmo a parte da apresentação desse produto. Aqui também não é fazendo propaganda, é só mostrando um exemplo do que eu acho bom, então de coisas que funcionam. Então, de ter esse tipo de produto que enche os olhos, o consumidor, a primeira coisa que ele vai avaliar é o que ele está vendo, é os olhos. Se ele chega e não tem um produto bom, que ele não agrada aos olhos, aquela bandeja cheia de água, perdendo água para tudo quanto é lado, o cara não vai comprar. Então, pensar diferente, não é só fazer diferente, pensar diferente. Então, aqui uma gôndola nos Estados Unidos, então com um marmoreio que é muito difícil da gente conseguir ver aqui no Brasil. Então, vai estar no marmoreio aí dos 2, 3 que o produtor acha que é, de fato, adequado. E aí, só perspectivas futuras, minhas conclusões, né? Então, o que a gente tem visto, a carne suína tem aumentado, a gente viu com os números, então tem superado esse preconceito, a coisa está caminhando. A gente precisa da união dos setores, e aqui eu falo para todo mundo que está aqui dentro, então não é jogar ali somente para a BCS para poder fazer o trabalho. Então, a necessidade da melhoria então dessa carne, para ela ter mais qualidade, não ser só mais uma carne ingrediente. Então, a característica alvo é a deposição de marmoreio, então que vai ter esse aspecto visual, então bastante importante, mas também a questão do sabor. E aí, se o Duroc seria o Angus da suinicultura. Muito obrigado.